Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. E nesse vídeo vamos ver o funcionamento geral do módulo Anamnese. Nesse módulo são oferecidos 8 abas para a coleta de dados do paciente. A anamnese é como se fosse uma entrevista. É a partir dela que damos o ponto inicial do diagnóstico de alguma doença e verificamos qual será o tratamento correto ou como vamos trabalhar com a reeducação alimentar do paciente. A primeira aba de diabetes, nós temos 3 subabas. A aba de dados gerais, que é o local onde eu vou colocar qual tipo de diabetes que o meu paciente tem, quais os sintomas, se ele toma algum tipo de insulina. Esta aba de diabetes, nós só vamos respondê-la se o paciente tiver esta doença. Para responder os dados gerais, clico no botão Novo e seleciono as opções que o programa oferece. Qual o tipo de diabetes, quais os sintomas que ele tem e se ele toma algum tipo de insulina. Ao terminar de inserir os dados, eu clico em Gravar. A próxima aba de acompanhamento glicêmico, esta aba é interessante porque nós podemos verificar o comportamento da glicemia do paciente. Então, a cada consulta, eu posso inserir os valores, os resultados do exame de glicemia e o programa monta um gráfico comparativo de cada exame. Clico em Novo, coloco a data e coloco o valor de glicemia e gravo. Para verificar o gráfico comparativo, eu vou montar mais um outro resultado. Então, a cada consulta, ele monta um gráfico comparativo para eu verificar como que está o comportamento da glicemia. E a terceira e última subaba da aba diabetes é a conduta específica. Neste local, ele é um arquivo textual, onde eu posso colocar para o paciente algumas orientações, alguns tópicos sobre como será o tratamento nutricional dele diante do tipo de diabetes que ele tem. Então, eu clico no botão Novo, insiro a minha conduta, como será feito este tratamento nutricional e gravo. Observe que ao lado fica gravado a data que eu fiz essa conduta específica. Para verificar a conduta que foi feita, eu clico 2 vezes nesta data e o que eu passei para ele aparece na tela. Temos também a aba de alergia. Aqui nós vamos inserir a reação que o paciente tem logo após ingerir algum alimento. Então, eu clico no botão Novo. Então, vamos supor que ele relatou que ao tomar leite, ele tem... Qual é a reação alérgica que ele tem? Clico em gravar e já foi adicionado, então, a reação alérgica que ele tem ao leite. Temos a aba Aversão, que é o local onde eu vou inserir algum alimento que o paciente não goste. É normal que cada pessoa não goste particularmente de um alimento. Tem quem não gosta de espinafre ou de tomate, e também alguns que preferem não comer carne vermelha. Mas também esta aba de aversão é interessante até para observar se o paciente realmente não gosta de algum alimento ou se ele tem um transtorno seletivo de alimento. Exemplo das crianças que não gostam de frutas, de verduras, para verificarmos qual a dificuldade do paciente e trabalharmos na reeducação alimentar dele. Então, eu vou colocar aqui, eu clico no botão Novo, coloco qual o alimento e clico em Gravar. Aba de dados gerais. Esta aba também nós temos 2 subabas para deixar o atendimento mais completo. Então, aqui os dados gerais, eu clico no botão Novo e são várias perguntas. Então, eu vou perguntar para o meu paciente quantas refeições ele faz por dia, se ele come na frente da televisão, onde ele realiza as refeições,
quem prepara as refeições deste paciente, qual o tempo da refeição, o tempo que ele faz a refeição, se ele come nos intervalos, se ele belisca algum alimento, para verificar a questão se ele fraciona as refeições corretamente, se tem vício por doces, ou o horário da compulsão, que ele tem essa compulsão por doces, se ele já teve alguma orientação nutricional anterior, com quem, qual profissional, foi um nutricionista, foi um médico, se ele já fez algum tipo de dieta, quantas horas de sono ele tem por dia, se ele é tabagista, etilista, e algumas observações que o paciente informar durante a consulta. Terminei de adicionar todos os dados, todas as respostas, clico em gravar. A próxima subaba é a aba de atividades físicas. Então, também clico em novo, coloco qual tipo de atividade física que o meu paciente faz, qual a frequência e se ele tem alguma dificuldade. Se ele faz algum tipo de uso de suplemento. Se é de alguma marca, qual a quantidade que ele toma e se tem alguma observação sobre a suplementação. Terminei de responder, também clico em gravar. A aba de história alimentar, nós deixamos essa aba em branco, pois aqui na história alimentar nós investigamos os hábitos alimentares do paciente. Como cada profissional tem uma forma de atender, deixamos essa parte como se fosse uma folha em branco para que fique flexível na hora de fazer o atendimento. Aqui, então, conforme eu vou conversando com o paciente, eu vou inserindo o que ele me passa sobre os seus hábitos. Então, eu posso colocar o horário que ele acorda, o que ele tem costume de ingerir naquele horário, naquela refeição. Ao terminar de inserir todo o costume, o hábito que o paciente tem, eu clico em gravar e aqui fica gravada a data do dia 22. E aqui ao lado fica gravada a data que eu fiz esse histórico alimentar do paciente. Clicando 2 vezes na data, os dados aparecem na folha. Também tem a aba de evolução do paciente, que é um outro arquivo textual, onde eu vou inserir ao final de cada consulta como está o acompanhamento desse paciente. Então, por exemplo, se ele está com alguma dificuldade na hora de seguir a proposta, ou se ele está desmotivado, se ele não consegue alcançar o objetivo, como que eu posso fazer uma mudança. Então, eu anoto toda a evolução. Na aba de doenças,
nós vamos investigar se esse paciente tem algum parentesco próximo, que tem alguma doença que possa ser hereditária. Então, aqui temos a subaba histórico de doenças familiar específica, que são doenças hereditárias. Então, eu vou clicar no botão novo e colocar aqui se o pai ou mãe, avô, avó, irmão, se alguém tem diabetes, obesidade, neoplasia, ou se eles têm alguma outra doença, patologia na família. Seleciono as opções e gravo. Caso alguém da família deste paciente tenha alguma outra doença que não esteja nessa tela, nós temos aqui a aba Antecedentes Familiares, onde eu posso escrever qual o grau de parentesco e qual a doença que esse meu familiar é acometido. E também eu posso investigar se este paciente tem alguma doença. Então, tem a aba de doença atual, onde eu vou selecionar a doença que o meu paciente tem. E também, se por acaso o meu paciente tiver alguma doença que não esteja nesta lista, eu tenho a aba Doenças Recentes, onde eu posso escrever o nome da doença e a descrição da doença do meu paciente. Após respondermos todo este questionário na anamnese, por fim, temos a aba da conduta alimentar. Aqui nós vamos colocar as mudanças que vamos propor para o paciente e como que vamos fazer a reeducação alimentar dele. Eu clico no botão novo, aqui eu posso colocar em formato de tópicos, ou eu posso colocar alguma orientação. Então, no caso deste paciente, eu vou colocar para ele fracionar mais as refeições. Então, eu anoto todas as mudanças que eu vou colocar na proposta de dieta deste paciente. Ao finalizar, eu clico em gravar e aqui fica gravado a data que foi feita a inclusão desta conduta alimentar. Não deixe de assistir aos outros vídeos de apresentação do NutriLife para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Caso ainda esteja com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo chat online, pelo Skype ou pelo Facebook. Nós continuamos à sua inteira disposição. NutriLife, quem compara, escolhe.